Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula de máquinas térmicas vou falar alguns conceitos, definições e resolver alguns exercícios. Segunda lei da termodinâmica. Dentre as duas primeiras leis da termodinâmica, a segunda é a que tem maior aplicação na construção de máquinas e utilização na indústria, pois trata diretamente do procedimento das máquinas térmicas. Dois enunciados aparentemente diferentes ilustram a segunda lei da termodinâmica, os enunciados de Clausius e Kelvin Planck. O enunciado de Clausius, o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta, tendo como consequência o sentido natural do fluxo de calor é da temperatura mais alta para a mais baixa, e que para que o fluxo inverso é necessário que um agente externo realize um trabalho sobre esse sistema. E o enunciado de Kelvin Planck: é impossível a construção de uma máquina que, operando em um ciclo termodinâmico, converta toda a quantidade de calor recebida em trabalho. Este enunciado implica que não é possível que um dispositivo térmico tenha um rendimento de 100%, ou seja, por menor que seja, sempre há uma quantidade de calor que não se transforma em trabalho efetivo. Nenhuma máquina térmica, operando em ciclos, pode tirar calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho. Como a maior parte das máquinas ou motores, a máquina térmica funciona em ciclos, ou seja, executa etapas que se repetem periodicamente. A primeira etapa do ciclo do funcionamento das máquinas térmicas corresponde à transformação do calor em trabalho, ou deste naquele, foi abordada na primeira lei da termodinâmica. As demais etapas que permitem a descrição de um ciclo são apresentadas na sequência. Então, a primeira etapa, de A até B, o gás contido no cilindro absorve o calor da fonte quente e realiza trabalho elevando o êmbolo e o bloco, o que é preso em um dispositivo. Na segunda etapa, de B até C, o gás cede o calor para a fonte fria, que substitui a quente, retornando ao estado inicial. Se a fonte quente for recolocada na posição anterior, o outro bloco poderá ser elevado e assim sucessivamente. O funcionamento da máquina térmica costuma ser representado também por um esquema gráfico chamado de diagrama de fluxo, como representado a seguir. Ok? Então nós temos aí a fonte quente, que é o calor recebido, vai para a máquina, parte da energia ela se transforma em trabalho e parte ela cede aí para a fonte fria, ok? Esse diagrama procura tornar evidente que a máquina térmica só transforma em trabalho parte do calor que recebe da fonte quente. A outra parte é dissipada ou cedida à fonte fria. Portanto, não é transformada em trabalho. Por isso, o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre inferior a 100%. O rendimento da máquina térmica pode ser expresso, ok, por 1 menos a quantidade de calor, ok, recebida dividido pela quantidade de calor recebida. Essa expressão também mostra que o rendimento de qualquer máquina térmica é sempre menor que 1, ou seja, menor que 100%, pois ela só atingiria esse valor se Q2 fosse zero. Essa situação é impossível. É representada pelo seguinte diagrama. Essa situação que é impossível é representada pelo diagrama a seguir. Ok? Então, essa máquina aí é proibida. É a máquina proibida. Vamos fazer alguns exemplos. Uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor da fonte quente e cede 4.000 joules para a fonte fria a cada ciclo. Determine o seu rendimento. Então, substituindo, 1 menos aí o quociente dos calores, cedido e recebido,
nós teremos aí um total de 20% de rendimento, ok? Embaixo, uma máquina térmica recebe 5.000 joules de calor e seu rendimento é de 40%. Calcule o calor cedido para a fonte fria. Então, aqui na realidade, ele quer Q2, ok? Nós temos aí o rendimento, que é 40%, nós colocamos em unidade, no valor unitário, que é 0,4. E 1 faz parte da fórmula, Q2 é o que eu quero, Q1 é 5, 1.000. Virou uma equação do primeiro grau com a variável Q, 2, ok? Resolvendo a equação, eu acho aí o valor de Q, que é igual a 3.000 joules. Uma máquina térmica cede 3.000 joules de calor e o seu rendimento é de 40%. Calcule o calor recebido da fonte quente. Então agora aqui ele quer Q1. Substituindo os valores que eu tenho, vira uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação, passo a passo, nós teremos que Q1 será igual a 5.000 joules. Uma máquina térmica recebe 7.000 joules de calor da fonte quente e cede 5.000 joules para a fonte fria a cada ciclo. Determine o rendimento desta máquina. Então ele quer o rendimento. Então o rendimento será igual a 28,57%. E a máquina de Carnot, se o rendimento da máquina térmica é sempre limitado, menor que 1, deve haver um rendimento máximo a ser atingido. E essa foi a hipótese de Sadi Carnot, um físico e engenheiro francês. Nasceu em 1796 e morreu em 1832. Ele demonstrou, teoricamente, que existe uma sequência específica de transformações em que a máquina térmica obtém um máximo rendimento. Esse ciclo passou a ser chamado ciclo de Carnot. E a máquina que desenvolve o trabalho, segundo ele, é ideal, também chamada máquina de Carnot. Então, a primeira etapa, ok? O calor é absorvido em um reservatório quente a temperatura TQ durante uma expansão isotérmica do estado 1 ao estado 2. Na etapa 2, o gás se expande adiabaticamente do estado 2 ao 3, tendo sua temperatura reduzida para TF. A etapa 3, o gás rejeita o calor para o reservatório frio, conforme é comprimido de forma isotérmica a temperatura fria, né, TF, do estado 3 ao 4. E na etapa 4, o gás é comprimido adiabaticamente até que sua temperatura seja novamente TQ. Aí nós temos aí o gráfico que representa esse ciclo, né? O sistema passa do estado A para o estado B por meio de uma transformação isotérmica reversível, de B para C por meio de uma transformação adiabática reversível, de C para D novamente por uma transformação isotérmica reversível e fechando o ciclo passando de D para A em uma nova transformação adiabática reversível. Assim, com base na análise matemática desse ciclo, ele conclui que o rendimento de uma máquina térmica ideal, funcionando entre duas fontes, uma quente a temperatura T1 e uma fria a temperatura T2, é, ok? Então aí vai ser 1 menos, ok? O quociente das temperaturas final e inicial, ou fria, ou quente, T2, T1, né? Vamos fazer um exemplo. Uns exemplos. A máquina a vapor opera em um reservatório individualmente a 100 graus Celsius e a temperatura e um reservatório frio a 100 graus Celsius. Qual é o rendimento máximo possível dessa máquina? Ok? Lembrando aí que nós temos que transformar as temperaturas para Kelvin, ok? Então o rendimento dessa máquina é de 26,80%. Um segundo exemplo, uma máquina a vapor opera entre um reservatório individual a X kelvins em um reservatório frio e a 200 kelvin com rendimento máximo de 25%. Calcule, né, o valor de X aí, ok? Então, na realidade, ele quer aí, ok, a temperatura aí
chamado, né, a temperatura quente, T2. Ok? Ele forneceu a temperatura 1, que é a temperatura fria, virou uma equação do primeiro grau. Resolvendo a equação, eu tenho aí o valor da temperatura fria, ok? Que é, perdão, a temperatura quente, que é 266,67 kelvins.